Olá! Hoje a gente vai mergulhar no livro de Jó. E olha, não é só como um texto antigo, não. Pensem nele como o palco de um julgamento universal. É através da história dele que vamos explorar uma das perguntas mais difíceis da humanidade, sabe? E tudo isso de dentro de um tribunal cósmico. Pois é, essa é a grande questão, né? É tipo aquela ferida que parece que nunca fecha na experiência humana. E o mais interessante do livro de Jó é que ele não foge dessa pergunta. Pelo contrário, ele encara ela de frente. E com isso transforma o sofrimento de uma pessoa em um debate gigantesco, universal, sobre justiça, sobre fé e sobre a própria natureza de Deus. Bom, então vamos dar uma olhada na primeira perspectiva desse debate todo. Ela vem de um dos amigos de Jó, o Bildade, e ele apresenta o que a gente poderia chamar de, sabe, o senso comum, a sabedoria convencional. É aquela visão de mundo que, de cara, parece que faz todo o sentido. Para esses amigos do Jó, o universo funcionava de um jeito bem simples, quase como uma equação matemática. Aconteceu algo ruim? Ah, então é porque alguma coisa errada foi feita. Ponto final. Sofrimento, para eles, era a prova final, a prova irrefutável de que houve um pecado. É uma lógica bem direta, né? Que até conforta pela simplicidade, mas, por outro lado, não deixa nenhum espaço para mistério ou para a possibilidade de uma injustiça. E o que é impressionante é a certeza, a convicção com que o Bildad descreve o destino dos maus, lá no capítulo 18. Ele pinta um quadro super vivo. A luz deles se apaga, eles acabam caindo nas próprias armadilhas, a memória deles some da terra, ou seja, para ele, o caso do Jó estava encerrado. A evidência do sofrimento era inegável. E essa citação nossa, ela resume perfeitamente o ponto de vista dele. É uma lógica fria, sabe? Quase clínica. Não tem empatia nenhuma pela dor do Jó, é só a aplicação de uma fórmula universal. O raciocínio é: se a morada do perverso é essa e o Jó está nessa situação, bom, para a Bildade, a conclusão é óbvia. Mas aí, a história dá uma virada de 180 graus. Porque o Jó, ele não aceita essa lógica de jeito nenhum. Com essa frase, que é um verdadeiro corte, ele simplesmente rejeita a teologia dos amigos. Ele chama aquilo pelo que realmente é para alguém que está sofrendo. Um consolo que não só é inútil, como também machuca. Agora a gente vai ouvir o lado da defesa. E a defesa aqui não vem de teorias, não vem de livros, não. A defesa do Jó é a sua própria dor. É a experiência dele, crua, que simplesmente despedaça aquele mundo todo organizadinho e previsível dos amigos dele. E qual é o ponto central do argumento do Jó? É basicamente: eu não fiz nada para merecer isso. Ele está vivendo na pele essa desconexão brutal entre a teoria da justiça de Deus e a realidade do que ele está sofrendo. Para ele, aquela equação do Bildad simplesmente não fecha. Ela falha, e falha feio diante do que ele está vivendo. Olha, aqui a gente vê claramente o abismo entre esses dois mundos. De um lado, na coluna do Bildad, tudo é uma lei impessoal, uma regra que vale para todo mundo. Deus castiga os ímpios. Agora, do outro lado, na realidade do Jó, cada regra vira um ataque pessoal, direto. Ele me despedaçou, ele me estabeleceu como seu alvo. Percebem a diferença? O que para um é teologia, para o outro é uma ferida aberta. O que a gente tem aqui é como se duas pessoas estivessem falando línguas diferentes. Um verdadeiro diálogo de surdos. O Bildad, ele fala a partir de uma posição de conforto, de teoria, onde tudo se encaixa direitinho. Já o Jó fala a partir do trauma, do lugar onde nada mais faz sentido. Eles não estão só discordando, eles estão literalmente vivendo em universos diferentes. E é aqui que está a raiz da crise de fé dele. O sofrimento não está vindo de um inimigo qualquer, distante. Está vindo daquele que deveria ser o seu defensor, o juiz justo. Pensem só no tormento que é se sentir perseguido pela própria fonte da justiça. Então, se sentindo completamente encurralado, traído aqui na Terra, o Jó faz uma coisa extraordinária. Ele decide levar o caso dele para uma instância superior. Ele apela. Mesmo que isso pareça uma baita contradição. Esse é um momento, gente, de cair o queixo. No meio de toda aquela dor, se sentindo atacado por Deus, o Jó apela. Para quem? Para Deus. É isso mesmo. É como se ele estivesse recorrendo do Deus da sua experiência para o Deus do seu ideal. Ele ainda acredita que lá no céu existe uma testemunha, alguém que sabe da sua inocência, mesmo que o Deus que age aqui na terra pareça ser o seu agressor. E isso mostra a profundidade que tem a fé do Jó.
Não é uma fé cega, passiva, sabe? De jeito nenhum. É uma fé que briga, que questiona, que exige ser ouvida. É uma fé que se agarra na justiça de Deus, mesmo quando tudo que ela sente é a fúria dele. Mas calma lá. O Jó não é nenhum herói de fé inabalável, porque no instante seguinte a esse pingo de esperança, ele é puxado de volta para o fundo do poço, para o abismo da dor dele. A esperança e o desespero, eles andam lado a lado. E essa pergunta dele mostra exatamente o outro lado da moeda. Aquela esperança lá do céu parece tão distante, quase invisível. O conflito dentro dele continua ali, tenso, sabe? Fica nesse vai e vem entre um apelo desesperado por justiça e a sensação de abandono total, de escuridão. E é aqui que a nossa análise termina por hoje. O livro de Jó, ele não dá uma resposta fácil pra gente, não mesmo. Em vez disso, o que ele faz é validar a luta, validar o questionamento. Ele nos força a pensar. Quando aquelas fórmulas prontas sobre justiça e sofrimento simplesmente se quebram diante da realidade, o que é que sobra? A busca, pelo visto, continua.